Imagina uma reunião onde várias pessoas se reúnem para dividir uma pizza, mas sem convidar quem comprou a pizza. Pois é, essa foi mais ou menos a Conferência de Berlim, que rolou entre 1884 e 1885, na Alemanha. Mas em vez de pizza, o prato principal era a África inteira. Oxi, e ninguém da África foi convidado, não? Nadinha, só os países europeus mesmo. Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha, Portugal e mais uns outros países que resolveram se reunir para decidir quem ficava com o quê. E quem organizou essa festa foi o chanceler alemão Otto von Bismarck, o cara que achou que o mapa da África era tabuleiro de war. Mas peraí, vocês queriam cantar? Boa pergunta. Isso aconteceu durante o neocolonialismo no final do século XIX. As potências europeias estavam sedentas de matérias-primas, tipo ouro, diamante, algodão e borracha. Olha só quanta riqueza. Vamos pegar para a gente? Oxe, mas espera aí, isso aqui é meu território. E os europeus? Agora não é mais. Tá no tratado, viu? Durante a conferência, eles criaram um conjunto de regras, chamado Ato de Berlim. Era tipo um manual de como invadir países sem brigar muito entre si. A principal regra era a ocupação efetiva. Se um país quisesse uma parte da África, tinha que mostrar que realmente controlava aquela região. E o resultado de tudo isso foi que, em pouco tempo, quase toda a África foi dividida entre as potências europeias. Só a Etiópia e a Libéria conseguiram escapar por um tempo. Quem quer esse pedaço aqui? Ah, dá pra França. E esse outro? Pra Inglaterra. E o resto? Joga pra Bélgica. A Bélgica, inclusive, ficou com fome. E o rei Leopoldo II transformou o lugar num pesadelo de exploração e violência. Essa divisão selógica causou um monte de problema até hoje. Porque eles traçaram fronteiras sem respeitar povos, culturas e etnias. Separaram famílias, se juntaram rivais e criaram muitos conflitos. Foi tipo alguém bagunçar o quebra-cabeça da África e ainda dizer, pronto, agora dá perfeito. Além disso, milhões e milhões de africanos foram explorados, escravizados e mortos. Tudo em nome da civilização europeia. Civilização só se for para eles mesmos. Na época da Conferência de Berlim, a África era um continente cheio de povos, culturas e reinos diferentes. Só que os europeus nem ligavam para isso. Eles se reuniram lá em Berlim e começaram a dividir o continente como se fosse um pedaço de terra sem dono. Nenhum africano foi convidado para participar dessa decisão. E mesmo assim eles traçaram as fronteiras do jeito que quiseram. Então, resumindo, a Conferência de Berlim foi o momento em que a Europa dividiu a África sem nenhum africano presente. E as consequências disso são vistas até hoje como desigualdades e conflitos em várias partes do continente. Tudo isso porque um bando de países achou que poderia pintar de nome do mundo. Moral da história. Se alguém for dividir uma pizza, chama quem comprou. E lembre-se, a história pode ser antiga, mas as lições continuam bem atuais. Não consigo lembrar. Mas não vai ficar estranho, né? Se tá assim? Eu vou cortar. Como é que vai cortar nossos braços, né? O que você tá pensando agora?